Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda, estou de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim aqui para comentar sobre os livros que deram aquela decepcionada, aqueles livros famosos, sabe? Que prometem muito e que para mim não entregaram tanto assim. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa seu gostei que isso me ajuda bastante. Bom gente, na semana passada, para quem não viu aí, né, eu trouxe 5 livros e séries que me surpreenderam, né? Aqueles livros realmente que eu não esperava nada e que quando eu li, eu amei, favoritei e enfim. Vou deixar aqui no card para quem ainda não assistiu ir lá assistir. E hoje eu resolvi trazer o contrário. Livros que têm muito hype ou que são de autores que eu gosto e eu fui esperando muita coisa e aí quando eu cheguei para ler, não foi tudo aquilo que eu esperava. Então assim, gente, né, assim como no vídeo passado, aqui são as minhas opiniões, então se você discorda, se são livros que você gosta, tá tudo bem, mas são livros que infelizmente não funcionaram pra mim ou não funcionaram tanto pra mim quanto para as outras pessoas, tá? Porque tem aqui livro nessa lista que não é que eu não gostei, mas é que eu achei que eu iria gostar mais, sabe? Mas enfim, eu vou explicar livro a livro aqui, são 5 livros assim como do vídeo passado. E vamos começar então. Eu vou começar a lista de hoje com o que talvez seja o mais polêmico da lista, porque eu acho que de todos eles é o que eu mais vejo comentários positivos, tá? E é o que talvez, eu não sei se é o que mais me decepciona da lista, porque tem outro também que me decepciona bastante, mas que é um que realmente eu tinha um hype muito grande e acabou não entregando tanto quanto eu esperava, que é Divinos Rivais. Vamos lá, gente. Assim, meu Deus, você odiou esse livro? Não, não é que eu odiei esse livro. Mas o que acontece? Ele lançou aqui no Brasil no final de 2023. Eu li ele em janeiro de 2024. E mesmo antes dele lançar aqui no Brasil, eu já vi assim, ó, muitos comentários falando essa duologia maravilhosa, essa duologia perfeita, esse livro, né, falando exclusivamente sobre Divinos Rivais, é o melhor livro que eu já vi na minha vida, mudou a minha vida esse livro. Então, assim, ó, eu via muitos comentários a respeito desse livro e eram praticamente exclusivamente positivos. Eu não via uma pessoa falando mal desse livro, falando que o livro era mais ou menos. Não, todos os comentários que eu via eram elevando esse livro assim, ó, a algo realmente perfeito, maravilhoso. Então eu criei, obviamente, uma expectativa muito grande em relação a ele. E aí, quando eu fui ler, não é que eu não gostei dele, né? Não é que eu odiei ele, como tem outros aqui da lista que já vamos falar sobre. Mas eu achei ele ok, interessante, tem uns personagens ok. Todo mundo fala bastante sobre a questão do romance, que tem um romance ali que vai se desenvolvendo através de cartas. Vou ser sincera com vocês, não liguei a mínima pro romance, não achei que foi tão bem desenvolvido quanto eu esperava que fosse, sabe? Eu achei que, apesar dos pesares, aconteceu de uma forma muito rápida. E tem coisas dentro desse relacionamento que acontecem de forma muito rápida, muito corrida, no meu ponto de vista. Então eu terminei o livro com aquela sensação de, tá, não é ruim, ele é bom, ele é interessante, mas assim, eu esperava muito mais do que me foi entregue. Tanto é que eu ainda não li o segundo livro. Eu tinha plano de ler o segundo livro, mas eu confesso que agora não tenho. Passou tanto tempo que assim, não tenho a curiosidade para saber o que vem a seguir, sabe? Eu realmente não liguei tanto assim. E assim, quanto mais eu penso sobre esse livro, eu reveria a minha nota, sabe? Porque eu dei 4 estrelas pra ele, o que não é uma nota ruim, né? Na verdade, é uma nota muito boa, só que eu esperava que ele fosse um 5 estrelas. E hoje em dia, quando eu olho, eu acho que eu baixaria minha nota pra um 3,5 de repente. Ou até pra um 3, não sei. Mas depois que eu li o livro, que começou mais gente a ler esse livro aqui no Brasil, aí sim eu comecei a ver outras opiniões que até são parecidas com a minha, que não gostaram tanto assim do livro. Mas por conta de todo o hype, de toda a expectativa, eu esperava que eu ia gostar muito desse livro mesmo, e infelizmente não foi o que rolou. Como eu disse, não acho que ele seja de todo ruim, mas pra mim ele não ficou ali junto com o hype que foi construído, sabe? Eu esperava algo muito melhor e muito diferente, na verdade, dele, do que foi entregue. Então, o primeiro da lista aí é um que, assim, ele prometeu, não entregou tanto. Entregou um pouco, mas não entregou tanto assim. E aí, outro que eu trouxe na lista de hoje é um que eu até não vejo tantas pessoas comentarem, eu acho que dessa lista seja o menos conhecido,
que é o livro Renegados, da autora Marissa Meyer, né? Inclusive o Divino Civais é o único que eu tenho físico da lista de hoje, tá? É por isso que não tô mostrando os outros. O que acontece, gente? O Renegados, ele realmente não é tão falado, não é um livro hypado que nem os outros da lista. Só que eu tinha uma expectativa grande com ele, porque eu já li outras coisas da Marissa e eu gosto muito da escrita dela, né? Eu já li o livro Sem Coração, que é um livro muito bom, inclusive eu estou com muita vontade de reler esse livro. E eu reli a série de As Crônicas Lunares, que é muito boa também. Eu tô com a impressão que eu li mais alguma coisa dela, mas agora eu não lembro. Enfim, mas esse livro, né, essa série, é uma trilogia, na verdade, de Renegados, eu tava até bem empolgada, porque ela acaba juntando algo que eu gosto muito, que são histórias de super-heróis. Pra quem não sabe, gente, eu amo filme de super-heróis, inclusive aqui no início do canal eu fazia muito vídeo sobre Marvel, porque era o que eu, né, sempre acompanhei mais, então tem bastante vídeo sobre Marvel, inclusive. Acabei parando de fazer para focar mais no nicho literário, né? Mas eu gosto muito. Então, quando eu vi que era uma escritora, né, que eu já gostava bastante, falando sobre um tema que eu gosto bastante, que é super-heróis, eu achei pronto. Essa trilogia vai ser muito legal. Eu vou ler, fui super, né, empolgada aí ler essa nova trilogia. Nova não, né? Porque ela já é antiga, mas ler essa trilogia. Sabe? Eu achei o livro resume nisso. Umas coisas legais, outras nem tanto. Eu fui empurrando a leitura com a barriga, assim, realmente aquela coisa que eu fiquei, olha, metade do tempo que eu passei lendo esse livro eu fiquei considerando abandonar a leitura, mas daí eu ficava, não, vou dar mais uma chance, vai que muda a história, vai que fica mais interessante. E fui tentando, e aí eu terminei o livro, eu pensei, eu podia ter abandonado, sabe? Ele não é um livro ruim, sabe? Tem outros aqui na lista que eu tô deixando pra falar depois que eu realmente não gostei. Esse eu achei aquele meio termo, se eu não me engano eu dei 3 pra ele. 3 ou 3,5. Acho que foi... foi por aí. Acho que foi 3. Eu não achei ele tão ruim. Mas assim, ele é morno. E tudo bem, ele é o primeiro livro de uma trilogia, então, né, talvez se eu lesse os próximos livros ia desenvolver mais coisas, mas assim, não me deu vontade, não brilhou meu olho pra eu pensar, ok, não gostei tanto, mas eu vejo potencial. Eu não vi potencial pra continuar. Os personagens, pra mim, tanto faz, não liguei a mínima pra nenhum deles, assim, ó, sinceramente, se todos eles morressem no primeiro livro, eu não ia tá ligando nada, sabe? Então eu acabei não criando essa conexão com a história e com os personagens, então eu não vi sentido em dar continuidade. Eu tenho certeza que se eu continuasse eu ia abandonar o segundo livro, então assim, preferi nem continuar. Eu sei que tem bastante gente que gosta desses livros, apesar de não ser tão conhecido. Quem eu já vi falando sobre, fala muito bem, gosta bastante, até por isso que eu também tinha me empolgado em dar uma chance. Mas realmente não funcionou pra mim, assim, eu achei que eu ia gostar muito, que, né, tal qual As Crônicas Lunares, que eu amei, eu ia devorar a trilogia e realmente não foi pra mim, não funcionou tão bem assim. Como eu disse, não é tão ruim, mas, assim, eu esperava que ele ia ser bem melhor. O terceiro livro da lista é outro que, assim, quanto mais eu penso nele, mais eu penso em defeitos, sabe? Que é o livro De Férias com Você, da Emily Henry. A Emily Henry é uma autora que eu tenho uma relação mais ou menos. Eu já li 3 livros dela, acho que foi. Eu li Leitura de Verão, que eu achei bom, mas não ótimo. Li Loucos por Livros, que eu amo. Inclusive, eu tô relendo, no momento que eu tô gravando isso aqui, eu tô relendo. E, tipo assim, eu peguei ele pra reler antes de ontem. Eu já tô acabando o livro. Eu provavelmente, se eu não acabar hoje, eu vou acabar ele amanhã, porque assim, eu amo esse livro. Ele é muito gostosinho de ler, eu amo os personagens. Nossa, amo mesmo. E aí, tenho De Férias com Você, que foi o terceiro que eu li. Que tá nessa lista aqui, então, né? Já deu pra perceber. Então, até com os outros livros da Emily Henry, os outros lançamentos dela, eu confesso que eu tenho um bloqueio gigantesco em ir ler, porque eu fiquei com essa impressão do De Férias com Você. Então, assim, pode ser que esses outros sejam ótimos, pode, mas assim, eu realmente pode ser que sejam tão bons quanto o Loucos por Livros, que eu amo. Mas eu realmente não tô afim de arriscar agora, entendeu? Então, é isso, talvez mais pra frente. Mas enfim, falando sobre De Férias com Você, como eu já tinha lido esses outros 2 livros da Emily Henry, e um eu tinha amado e
o outro eu tinha gostado, eu fui ler com certa empolgação, até porque a Emily Henry também é uma autora que, né, dentro desse mundo de romance, o pessoal fala muito bem, né? É tipo Ellie Hazelwood, né? Tipo, as duas autoras que eu acho que mais se fala dentro do nicho romance, eu acho que são as duas, assim, né? Então, eu fui ler empolgada, e tal qual Renegados, eu acho esse livro um grande... porque é um livro... Cara, eu sinto que nada acontece nesse livro, ele poderia ter sido uma novela, um conto. Porque, assim, agora que eu percebi que diferente do vídeo passado, no vídeo passado eu tava dando um contexto dos livros, né? Mas, eu fiquei com preguiça nesse, gente. Mas dando um contexto, né, só sobre esse livro, a gente tem os dois personagens que são melhores amigos e que eles meio que todo ano eles iam passar férias juntos. Acho que é isso. Só que teve alguma coisa, alguma briga, algum desentendimento entre eles, que eles ficaram, acho que um tempo sem se ver, alguma coisa assim. E agora eles vão passar férias juntos de novo. Eu acho que é isso, gente. Se eu estiver errada, me corrija aí, por favor. É porque os livros que eu não gosto tanto, eu apago da minha memória. É, E aí, tipo assim, ficar alternando a narrativa entre a linha presente e o passado pra gente ir entendendo aos poucos o que aconteceu pra fazer os dois é, brigarem, né, se afastarem, enfim. Acho que é isso. O que eu lembro da história, pelo menos, é isso. Só que assim, o livro ele é todo sobre isso. E aí fica. Normalmente eu gosto dessa coisa de, tipo, contar a história em duas linhas de tempo. Nesse livro eu. No início eu tava gostando, assim, sabe? E até uma das poucas coisas positivas que eu lembro de eu ter achado na época, que é essa divisão de narrativa. Só que o geral aqui nada acontece, sabe? Porque no presente a gente tá vendo ali esses dois personagens interagindo, e no passado a gente tá vendo esses dois personagens interagindo, mas parece que é tudo a mesma coisa. Ai, aí, tipo, os dois personagens eu achei tão, né, também, sabe? E é aquela história que, tipo assim, se os dois sentassem e conversassem, iria resolver tudo. E eu sei que muitos livros é sobre isso, só que nesse fica muito claro, porque assim, normalmente em livros assim, até por exemplo o Louco por Livros que eu tô lendo agora, tem um pouco disso também, que pô, é só os personagens sentar e conversar pra resolver as coisas, mas tem outras coisas acontecendo, tem, né, outros personagens e tal. Esse livro é muito sobre os dois protagonistas, sabe? Então, eu sei lá, eu fiquei com uma preguiça gigantesca, assim, o jeito com que é resolvido. Aí eu lembro que tem um. Tipo, as coisas estão meio que. Não encaminhadas, mas, tipo assim, já tá direcionando para um final. Aí a autora cria um conflito que eu achei bem, sabe, mal explicado, só pra ter uma reviravolta no final e poder se encaminhar direito, sabe? Ai, não, assim, esse livro não funcionou. Ele tem algumas coisas positivas, tá? A escrita da Emily Henry realmente ela é muito gostosinha de ler, então você vai vai querendo ler, assim, né? Vai lendo um capítulo e quer ler o próximo. Mas nesse livro também eu senti que ele foi muito arrastado. Então, tipo assim, parecia que a história não avançava e parecia que todo capítulo que eu li a história não ia pra frente, sabe? Então, por mais que a escrita dela seja boa, nesse livro eu sentia que a história só não avançava e ficava muito chata. Enfim, como eu disse, eu não achei de todo ruim o livro, né? Ele é esse que está no meio termo, assim, eu não lembro também a minha nota pra ele, foi 3,5 ou 3 também. Ele tá nesse meio. Mas, assim, eu esperava muito mais desse livro, sabe? E tá sendo feito um filme, né? Tem até já várias fotos dos bastidores e tal, e pra mim é isso, talvez funcione melhor num filme, né? Mas no livro, realmente, infelizmente pra mim, não funcionou muito bem, não. Vamos então para os dois últimos da lista, que são os dois que realmente, de todos aqui, são os que eu não gostei, né? O primeiro deles é O Beijo da Neve. Eu já falei bastante sobre ele no ano passado, né? Eu li ele no ano passado. E eu realmente não gostei dele, assim, né? Beijo da Neve, Beijo na Neve, eu nunca sei qual que é o nome certo dele. Mas assim, eu sempre vi bastante gente divulgar esse livro, e até hoje eu vejo bastante gente falar muito bem sobre esse livro, mas pra mim realmente não funcionou, né? Eu li ele justamente porque eu via muitos comentários positivos, só que, gente, assim, falando sobre o positivo, né, eu sempre gosto de destacar que, né, não é tudo ruim,
eu achei, tipo, o livro muito fácil de ler, muito rápido de ler, eu li ele em 2 dias, então, tipo, me envolvi em certo nível ali com a história. Só que pra mim ele acaba tendo muitos pontos negativos, né? Eu achei que de início a escrita ela é bem ruinzinha, assim, os 2 primeiros capítulos. As conversas ali, os diálogos são rasos, as coisas acontecem muito rápido, não tem um desenvolvimento. Depois a escrita até melhora, assim, ela fica uma escrita ok, tanto é que, tipo, eu li o livro super rápido, sabe? Então, não tive problemas com a escrita depois. Só que eu tive alguns outros problemas, né? Um que eu acho que é um detalhe, assim, da história, mas que, pra mim, acabou me incomodando um pouco, é a questão de ter muitas referências a outros livros e ficar vários momentos citando, ai, Sarah J. Maas, Acotar, ai, Féricos. Acho que isso não precisa, eu acho que citar 1, 2 momentos tudo bem, mas ficar reforçando isso tira um pouco, sabe? Eu não gosto muito, né, de ter essas referências várias e várias vezes, assim, ainda mais a mesma referência. Mas o que realmente me fez não gostar desse livro é porque, assim, o livro ele não tem um enredo claro, sabe? Toda vez que você acha que tá chegando num enredo e, não, a história vai ser sobre isso, ela não é. Ela inventa algum sub-enredo e vai se focar naquilo, e dentro desse vai ter outro. Então, assim, de início eu achei que era um romance sobre patinação no gelo, sobre patinadores do gelo. A patinação no gelo, gente, ela é uma figurante. Pouquíssimas vezes dentro do livro a gente vê os personagens patinando no gelo ou tendo alguma coisa sendo falada sobre patinação no gelo, porque isso realmente acaba virando uma figuração dentro da história. E aí acabam tendo, como eu falei, nesses outros subenredos, e aí você acha, não, agora então esse vai ser um enredo importante. Não é. E aí no final da história a gente não sabe o que era o enredo central da história. Sabe? Era o romance entre os personagens, só que várias coisas dentro da história sabe, não deu certo pra mim, assim. E outra coisa que eu não gostei, eu até, né, todas as vezes que eu falei sobre esse livro eu citei isso, é que os personagens eles têm um comportamento muito cíclico, digamos assim. Eles têm o mesmo comportamento todas as vezes, basicamente. Então eles fazem alguma coisa, que eu não quero entrar pra não dar spoiler, né, mas assim, eles agem da mesma maneira todas as vezes. E é um ciclo. Acontece uma coisa, daí um personagem faz isso, daí outro personagem faz isso. Aí volta pra não sei o quê. Aí faz isso. E várias vezes, sabe? Assim, que eu lembro da história, eu li esse livro no início do ano passado. Mas assim, eu lembro de 3 ou 4 situações em que, tipo, acontecem isso, sabe? E é isso, aconteceu uma vez, legal. Aconteceu a segunda, aconteceu a terceira, cara, sabe? Então, assim, é um padrão de comportamento dos personagens que, pra mim, mostra que não tem um desenvolvimento deles. Porque quando acontece a primeira vez, a gente entende o porquê que tá acontecendo, os personagens ali, tal, começa a ser desenvolvido. E o que, que a gente espera dos personagens? Que eles se desenvolvam, né, pra que tenham, não de repente comportamentos diferentes, mas é porque nesse caso em específico, é que é difícil falar sem falar spoiler, mas é que nesse caso específico, fazia sentido esse padrão de comportamento não acontecer no final da história, que é o que acontece. Então, assim, eu realmente tive grandes problemas com esse livro, assim, apesar de eu ter lido ele super rápido, ele não funcionou pra mim, sabe? Assim, realmente não funcionou nada. Eu não lembro também minha nota, eu não lembro nota de nada, gente. Eu acho que eu dei 2 ou 2,5, sei lá, mas eu realmente não, sabe? Eu sei que tem bastante gente que gosta, a autora inclusive tem outros livros, eu não sei se é no mesmo universo, eu sei que tipo as capas são super parecidas assim, e não tenho a mínima vontade de ler, sabe? Eu sei que bastante gente gosta e tudo bem, mas assim, realmente pra mim não funcionou. Por último, vamos falar sobre esse livro que talvez seja assim, ó, a maior decepção dos últimos tempos pra mim. Esse ano, por exemplo, eu não tive nenhuma grande decepção literária. Eu tive livros que eu não gostei, mas assim, não eram livros que eu esperava, tanta coisa assim, né? Mas esse livro em específico, esse último da lista, me afetou, porque eu gosto muito dessa autora. Então, né, já falei várias vezes também, que é o Not in Love, ou Não é Amor, da Ellie Hazelwood. Ellie Hazelwood, gente, é a autora, assim, ó, pra mim, minha autora favorita de romance. Eu amo os livros dela. 2 dos meus romances favoritos são dela, que é A Hipótese do Amor e Amor Teoricamente. Eu amo mesmo, assim. E, bom, além desses, eu já li o Razão do Amor, que eu gosto. Eu li aquela série de novelas dela, que eu acho ok também, não acho ótimas, mas assim, eu acho legaisinhas.
li o Checkmate, que eu também gostei, li Noiva, que eu também gostei. Então, assim, o meu padrão com a Ellie Hazelwood é pelo menos gostar dos livros dela. De repente não amar, mas gostar, achar uma leitura interessante. Cara, o Não é Amor não funcionou. Nada pra mim, assim, ó, nada, nada, nada. Vamos lá. Eu já sabia, né, antes de ler, que o Não é Amor ele ia ser um pouco diferente dos outros livros da Ellie Hazelwood, porque apesar dos livros dela, né, com a exceção de Checkmate, serem livros mais 18, então, né, são personagens adultos, a gente tem cenas hots ali, coisa e tal, eles são romances. Então, né, a gente tem a historinha de romance e tal, e enfim. O Não é Amor, eu sabia que ele tinha uma pegada diferente, porque, né, quando já começou a divulgar esse livro, aí ele já estava reforçando bastante que esse livro ia ter uma pegada diferente e tal. E assim que você começa a história, a autora ela já informa isso, ó, esse é um livro realmente adulto, ele é um livro, ele é mais erótico do que romântico, digamos assim, e ele vai tocar em temas mais pesados, digamos assim. Beleza. Eu vou dizer que eu tenho uma questão. Eu não gosto muito de romances que focam muito no lado erótico, romance erótico, e não na história em si. Eu sei que tem um grande público, tem um grande nicho dentro, né, desse nicho do romance, que várias pessoas gostam, né, os livros hots. Os próprios dark romances começaram muito dentro desse nicho antes de caminhar para o lado do bully romance que temos hoje, mas, né, começou muito com essa coisa de ser o livro com bastante cenas hots e coisa e tal. Eu confesso para vocês que eu não gosto muito, porque na maioria das vezes, eu não vou generalizar, mas assim, na maioria das vezes, quando foca muito nas cenas ali, coisa e tal, peca no enredo. Porque basicamente o enredo do livro se transforma em mostrar os dois personagens em cenas de sexo, enfim, sabe? E eu acho que isso atrapalha muito a história, porque acaba não tendo uma história, ou a história acaba sendo muito simplificada. E esse, pra mim, é o caso de Não é o Amor. 70% do livro, gente, é cenas hots. Se não cenas hots inteiras, pedacinhos, sabe? É cena hot, assim. Ou é os personagens conversando sobre isso, ou sabe? E isso pra mim me fez ter uma grande questão com o livro, porque como eu falei, eu não gosto quando o livro foca muito nisso, porque eu acho que não foca no enredo. E pra mim é o caso de Não é o Amor, não tem um foco no enredo. E, inclusive, o que tem de enredo na história, pra mim, é uma cópia dos livros anteriores dela. E eu sei que a gente sempre fala nesse tom de brincadeira, que a Ellie Hazelwood copia e cola os livros dela, basicamente, coisa e tal. Mas nesse livro, é basicamente isso. O grande plot ali da história é basicamente a mesma coisa que Amor Teoricamente. Basicamente a mesma coisa. Assim, e o romance ali principal, porque normalmente eu gosto dos personagens principais, do romance em si, eu torço pro casal ficar junto, aquela coisa. Esse, eu não gostei dos personagens, tá? Não gostei, honestamente. Não criei nenhuma conexão com eles. E o romance em si, eu não vi desenvolvimento nenhum, porque era isso. Todo o livro era baseado no sexo, basicamente. Era isso. Não tinha outro desenvolvimento sem ser isso. Era só cena hot, cena hot, cena hot. Aí há um momento ou outro que tem uma conversinha ali entre os personagens com desenvolvimento mínimo. Mas assim, honestamente, eu li o livro esperando, deixa eu ver aqui os personagens se apaixonarem, né, e irem desenvolvendo juntos ali. Não vi isso, sabe? Não senti isso. Então eu fiquei para abandonar esse livro muitas vezes. Eu lembro que eu ainda cheguei a colocar nos meus stories na época. Gente, devo abandonar ou devo continuar? E eu lembro que um monte de gente falou, não, continua, tal. E, cara, não deu certo, sabe? Não deu certo mesmo assim. Talvez seja porque, como eu falei, né, eu não sou muito de livros que focam, né, nisso, na parte erótica ali do romance, enfim. Mas eu sei que muita gente gostou. Mas realmente não foi pra mim. E, inclusive foi por causa desse livro que eu tô sem vontade nenhuma de ler o livro novo dela. O Deep End, acho que é esse nome, né? Eu não lembro como é que ficou o nome em português.
eu não tô com a mínima vontade, porque eu sinto que ele é na mesma pegada de Não é Amor e não funcionou pra mim, sabe? Então, é isso. O que tem de positivo de Não é Amor é a escrita da Ellie Hazelwood, porque apesar dos pesares, é ainda uma escrita boa. Ainda é uma escrita gostosinha de ler, sabe? Apesar de que nesse livro eu senti que, apesar disso, se arrastou muito a história, porque eu realmente não tava gostando. Mas a escrita ainda tem os seus pontos positivos. Mas assim, de resto, realmente nada, não funcionou pra mim, infelizmente. Eu sei que muita gente gostou, mas não rolou. Mas então era isso, gente. E aí, escolhas polêmicas para a lista de hoje? Eu sei que três aí dessa lista muita gente gosta bastante, fala bastante. Novamente reforçando, né, gente? Essas foram as minhas opiniões. Então, se você gostou desses livros, tá tudo bem, tá? Não tô falando que a minha opinião tá certa e a sua tá errada e que você tá errado em gostar. Mas sempre quando eu vou falar de livros que eu não gosto, eu sempre gosto de reforçar isso, porque no final é isso, é a minha opinião, entendeu? E eu não posso vir aqui e dizer que não, eu tô certa e isso é ruim, isso é horrível, porque é isso, é a minha opinião, né? A sua vai ser diferente de repente e quer dizer que a sua opinião tá errada? Não, né? Então eu sempre gosto de reforçar bastante essa questão. Pra mim não funcionou, pra mim não deu certo, infelizmente, né? Então, mas pra muitas outras pessoas eu sei que deu porque são livros que, bom, 4 de 5 aqui dessa lista são livros que estão sempre sendo recomendados e as pessoas estão sempre falando sobre. Então eu sei que a minha opinião não é a opinião geral, mas enfim, né? É a minha opinião. E se você concorda comigo, deixa aqui nos comentários aí só pra me dar um apoio aí pra dizer que eu não sou a única. Mas deixa aqui então nos comentários gerais, não precisa ser só pra concordar comigo não. Deixa aqui também o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e não esquece de ativar o sininho pra não perder as notificações. E me segue também no Instagram e no TikTok pra não perder os meus conteúdos. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.